Olá, eu quero saudá-lo em nome daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Esta semana estamos refletindo sobre as razões de eu não ser abençoado. Vimos na segunda-feira que uma delas é a incredulidade. Minha perspectiva de Jesus é tão somente humana. É o revolucionário, é o judeu que viveu no primeiro século, não é o Filho de Deus. A segunda razão de não ser abençoado, vimos ontem, que é os pedidos que faço a Deus, não pela motivação ou motivações corretas, mas para gastar nos meus prazeres. Eu peço não para a glória de Deus, nem para suprimento da minha necessidade básica. Eu peço porque sou um vaidoso. Eu peço porque sou aquele que busca tão somente as coisas para gastar nos meus prazeres carnais. Por isso que não tenho respostas à minha oração. Hoje, nós veremos mais uma história de alguém que precisava ser abençoado e a princípio não foi, depois reconheceu. Mas a princípio esta pessoa é uma mulher, não reconheceu quem estava diante dela. Esta é uma das razões pelas quais eu não sou abençoado. Meus olhos estão fechados. Não estou enxergando a obra de Deus na minha frente. Alguma coisa, o pecado, a vaidade, o mundo, a busca pelos prazeres tem fechado os meus olhos como vendas e tem me impedido de enxergar a realidade espiritual que está à minha frente. Hoje quero falar sobre a mulher samaritana e o encontro de Jesus com ela. Diz o texto de João, capítulo 4, que Jesus estava cansado da viagem e parou num poço. Havia uma mulher do local, samaritana, estava em Samaria, e pediu água, e ela ficou admirada com aquele pedido e disse: você sendo judeu, pede água a mim, que sou samaritana. E o Evangelho de João explica que os judeus não se davam com os samaritanos. O judeu, para se dirigir do sul da Palestina ao extremo norte, ele teria que passar pela terra de Samaria. Ele atravessava o Jordão para o lado leste, a região de Decápolis, passava por fora, entrava novamente atravessando o Jordão para não passar na Palestina, porque eles não se davam. O judeu do sul da Palestina não considerava as pessoas do norte como judeus e como alvos da ação divina, do poder de Deus, do amor de Deus. Aquela mulher se vê admirada com aquilo. Um judeu se dirigindo a um samaritano e pedindo um favor dele. Jesus iria falar com a mulher em público. Esta mulher era samaritana, ia pedir um favor dela, ia tomar água num utensílio samaritano, que era um utensílio, um copo contaminado cerimonialmente. E ela se admira com aquilo. E o que chama a atenção são as palavras de Jesus no versículo 10 do capítulo 4 de João, que diz o seguinte: Jesus lhe respondeu: se conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me um pouco de água, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Uma das razões de as pessoas não serem abençoadas é que elas estão com os olhos fechados, não veem a realidade espiritual na frente dela. Esta mulher
estava de frente ao Filho de Deus, estava de cara com Deus, mas não estava enxergando Deus, não estava enxergando quem era Jesus. E Jesus, diante daquela admiração dela, ele diz: ó mulher, se você me conhecesse realmente, que ele chama de dom de Deus, se você conhecesse o dom de Deus, e quem está aqui te pedindo isto, você aproveitaria e pediria a ele direto: Senhor, eu quero te pedir água viva, isto é, pediria logo um pedido espiritual. Mas quando a pessoa não tem essa perspectiva espiritual, ela deixa de receber essa bênção, como esta mulher nesse momento. Deixou de receber a bênção. E a prova de que ela não estava enxergando é que ela disse: Senhor, tu não tens com que tirar água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens esta água viva? Não estava enxergando. Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como também seus filhos e seu gado? Ela não estava enxergando. A razão de muitos passarem pela vida e não receberem as bênçãos divinas é porque elas não estão enxergando essas bênçãos, a Cristo, a Deus diante de si. E quando eu não enxergo, eu passo adiante. Eu não enxergo, é como se eu passasse pelo centro da cidade, cruzasse com uma pessoa conhecida, mas ela estivesse de máscara, de óculos escuros, num dia ensolarado, eu passasse por ela, uma pessoa muito querida, talvez minha esposa, não a reconhecendo, passaria, perderia a bênção de encontrar, de abraçar, de falar. Essa mulher perdeu a bênção nesse momento. E Jesus disse: quem beber desta água tornará a ter sede, mas quem beber desta água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. É como se Jesus dissesse: mulher, você não está me enxergando, não está vendo quem eu sou, você está me enxergando com as lentes samaritanas, com as lentes da exclusão, com as lentes da inimizade histórica entre judeus e samaritanos. Se você tirar essas lentes, você vai me enxergar. Por isso que muitos não enxergam a Deus, porque olham para Deus que se diz pai, mas porque teve um pai que a abusou sexualmente, ela não consegue enxergar Deus como pai. Ela foi enganada, maltratada em uma determinada igreja que ela frequentava. Agora ela não consegue encontrar a alegria de estar em igreja alguma. Isto é, ela enxerga a vida a partir das lentes do trauma ou dos traumas, muitas vezes históricos, como este caso dos samaritanos em relação aos judeus. Essa mulher continuou a não compreender e Jesus disse: se conhecesses o dom de Deus e quem está falando contigo, você deixaria de pedir banalidades para pedir o principal, a água viva. Minha oração é que hoje este impedimento não esteja mais sobre a sua vida, que as camadas, que as vendas espirituais caiam e você enxergue a Deus, enxergue a Jesus, enxergue a obra espiritual que está à sua frente e que você possa pedir não mais a cura como cego de Atos capítulo 3, mas pedir não mais esmola, mas a cura. Peça de Deus a bênção, enxergue a Ele. Minha oração é esta, que Deus o abençoe.